glória a Deus. Eu queria nesse momento que você mais uma vez ficasse de pé, para nós fazermos uma oração. Eu queria que você não se preocupasse com o horário, porque hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, então não tem problema de nós nos estendermos um pouquinho mais de tempo. Amém, amados? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, que oferta o Senhor deseja de nós? Para nós compreendermos o sentido dessa oferta, meu Deus, antes de tudo é necessário nós entendermos quem nós somos em Ti. Que oferta o Senhor deseja de nós? Eu queria que você olhasse hoje para o Senhor, o Espírito Santo que habita no seu coração, e você fizesse essa pergunta: que oferta o Senhor deseja de você? Nós te louvamos, Deus. Que o Senhor hoje fale aos nossos corações. Que o Senhor encha o nosso interior com a Tua palavra. Amém, amados? Podem sentar. Gênesis no capítulo 4, eu queria que você abrisse comigo. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. E esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu queria que você primeiro entendesse isso, que o coração de Adão estava grato por ter tido um filho varão. Isso porque Adão tinha consciência de que no seu serviço inicial, por mais que a mulher ela tenha um grau de importância máximo nas nossas vidas, mas tem coisa que é homem que tem que fazer. E Adão sabia que um filho varão lhe seria um presente por excelência, tendo em vista o auxílio que seria para ele, e numa época onde ele estava aprendendo a se acostumar com aquela nova terra. Uma terra que antes ele apenas cultivava e arava, e ela produzia com graça, ela produzia o vigor do seu fruto, já vinha às mãos de Adão. Agora a terra passa a produzir cardos e espinhos, de sorte que para ele lavrar a terra, para ele preparar a terra, lhe era penoso. E agora ele recebe de Deus um filho varão, chamado Caim. E ele fica agradecido disso, quando ele diz: recebi um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas, enquanto Caim foi lavrador. E aí eu faço uma pergunta para você. Entre ser pastor de ovelhas e entre ser lavrador, provavelmente, conhecendo as técnicas, conhecendo o que significa a terra, provavelmente um lavrador, ele é muito mais difícil, ele precisa de conhecimentos muito mais técnicos do que um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas, ele tem alguns cuidados, onde ele cerca por um lado, cerca por o outro, ele até mesmo domestica animais para lhe auxiliar nesse serviço. Entretanto, lavrar a terra, preparar a terra, estudar o tempo, estudar o clima, estudar as estações, estudar o tipo de semente, estudar o tipo de solo, entender tudo isso,
para que você possa plantar, requer um tecnicismo muito maior. E Caim detinha essa técnica. Caim detinha este conhecimento. Em grau de conhecimento, em grau de ciência, eu posso garantir para vocês que Caim ele era superior a Abel. Ele era bem superior a Abel. E aqui é que entra um grande problema. É que quando nós começamos a nos autocontemplar superiores a outrem, e a arrogância começa a nutrir os nossos corações, isso tudo começa a invadir o nosso ser. O que acontece é que nós começamos a nos achar os donos da razão, os donos da verdade, os donos da ciência, os donos da eloquência. Nós começamos a achar que a nossa palavra é absoluta. Nós começamos a pensar que aquilo que nós fazemos é muito melhor do que o que os outros fazem. E aqui nós estamos diante de Caim, que dominava todo o tecnicismo, que dominava toda a técnica, e agora eles vão, os dois juntos, apresentar uma oferta para Deus. Chega Caim, e ele coloca todo o seu melhor naquela oferta. Essa é a realidade. Caim, ele deposita naquela oferta tudo aquilo que o seu intelecto, que a sua ciência, que a sua capacidade técnica para lidar com aquilo lhe dispunha. Ou seja, ele acredita que aquilo que provém dele seria muito melhor do que aquilo que o seu irmão apresentara. E aqui eu não estou conjecturando, porque de fato, quando qualquer invejoso, narcisista e que se acha melhor do que o outro, quando ele percebe que aquilo que ele fez não foi tão bem aceito do que aquilo que o outro fez, a inveja domina o seu coração, se torna uma raiz de amargura e é introjetada até o mais profundo do seu ser, fazendo com que ele se deixe ser dominado pelo pecado. É por isso que o narcisista, ele normalmente é tão invejoso, ele acha que tudo gira ao redor dele. Ele vive em si mesmado, olhando para o próprio ventre dele. Ele acha que uma coisa se aconteceu assim, ou se aconteceu daquele outro jeito, ou se alguém olhou para ele, ou se alguém não olhou para ele, ele já estranha isso tudo, porque ele acha que tudo gravita ao seu redor. E a oferta de Caim, ela representa justamente isso. Enquanto a oferta de Abel, ele simplesmente olha o novilho, o que é melhor do rebanho, e ele sabe que o que é o melhor do rebanho não dependeu do seu trabalho, porque eu tenho certeza que ele cuidava de todas as ovelhas de igual para igual. Mas ele olha para as primícias daquilo que ele tinha para apresentar, e ele sabia que aquilo que ele tinha para apresentar não adivinha de nenhum tipo de técnica que ele tinha, mas dependia unicamente do Senhor. Ou seja, ele não apresentou o seu melhor, ele apresentou para o Senhor o que era o melhor que Deus fez. Parece loucura. Ele apresentou para o Senhor o que de melhor o Senhor fez. E ao mesmo tempo ele deixou que isso representasse tudo aquilo, porque ele precisa depender do Senhor. Porque ele sabe que não depende dele, não depende da sua técnica, não depende da sua ciência. Ele cuidou de todas as ovelhas, mas aquela que representava as primícias das suas ovelhas, aquela ovelha, ele apresentaria ao Senhor, num significado de dependência absoluta, no significado de que o que eu tenho para apresentar a Deus, se eu introjetar a minha razão,
se eu introjetar a minha ciência, se eu colocar ali a minha melhor filosofia, aquilo não tem significado nenhum. Mas a partir do momento que eu desnudo tudo aquilo, e eu falo, Senhor, o que eu tenho para apresentar para Ti? Se não, aquilo que o Senhor faz em mim. Se não aquilo que o Senhor entrega a mim. Se não aquilo que na verdade nunca foi meu, sempre foi de Ti. A sua oferta não é algo que você faz para o Senhor. A sua oferta é uma manifestação da gratidão daquilo que o Senhor fez por você. É uma rendição. Entenda isso. É uma rendição à dependência total e absoluta a Deus. Quando eu te digo isso, eu estou querendo te dizer de modo simples que o Senhor, Ele não está aqui esperando tão somente o seu melhor. E a gente já disse isso tantas vezes. Mas o que o Senhor quer de você é o seu tudo. O que o Senhor quer de você é o seu tudo. Eu queria que hoje você fizesse uma reflexão acerca do ano de 2023. O que você entregou para o Senhor? Foram desculpas baseadas nas suas razões próprias, nas suas melhores justificativas, na sua tentativa de autojustificação. E o ser humano sempre falha quando ele tenta se autojustificar. O ser humano sempre ele peca quando ele tenta se autojustificar. Isso nós lemos em Jó, por exemplo. Porque Jó, ele passa a pecar quando ele começa a tentar justificar a si mesmo. Ele rompe o seu silêncio depois de 7 dias. Ele rasga o seu coração diante do Senhor. E ele abre aquelas palavras que qualquer um que pudesse ver outro falando assim com Deus ia ficar espantado. E em tudo isso Jó não peca. Agora, no momento em que ele começa a querer encher-se de razões, de justificativas baseadas nas suas razões próprias, na sua técnica própria, racional, na sua dialética, provando, argumento por argumento, acerca do que aquilo que ele acreditava ser o certo, ele erra e ele falha, porque em nenhum de nós existe capacidade para compreensão do que é certo e errado de modo absoluto. A nossa percepção da verdade, ela já vem totalmente viciada por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa daquilo que foi construído em nós, enquanto nós crescíamos, enquanto nós nos desenvolvíamos. É os vícios que nós pegamos da nossa mãe, são os vícios que nós pegamos dos nossos pais, são os vícios que nós pegamos através das nossas experiências pela vida. Então tudo que a gente interpreta do mundo já vem totalmente viciado, e é por isso que nós dependemos do Espírito Santo, orando por nós, intercedendo por nós, porque nem para orar nós prestamos. A Rebeca, minha filha, ela tem certa dificuldade na fala. E quando ela começou a falar, ela ainda tinha mais dificuldade ainda. E ela falava, sempre falou muito baixinho.
E ela tinha uma limitação enorme de comunicar com a gente. Uma limitação enorme. Mas a convivência, a intimidade que eu tinha com ela, com minha filha, que os pais tinham com ela, e quem estava com ela o tempo todo tinha. Quando ela falava, ninguém entendia. As palavras totalmente picadas, as palavras totalmente incompletas, as palavras totalmente vazias. Ela não utilizava preposições, não utilizava nada disso. Tudo aquilo que é algum conectivo na nossa linguagem, ela cortava tudo. Só que, com todas as limitações dela, quando ela falava com a gente entendia. Com todas as suas limitações, ainda assim, quando você dobra os seus joelhos e você fala com o Senhor, ainda que você tenha uma visão tão turva da verdade, da realidade, ainda que a realidade ela não se apresente para você do modo como ela é, como em Cristo se manifestou a realidade. Ainda que isso tudo aconteça com todas as limitações, com todas as frases imperfeitas, que no mundo espiritual você precisa conjugar com todos os verbos cortados, com tudo isso, a intimidade que o Senhor tem contigo, Ele consegue entender palavra por palavra do que você fala, ainda que você não saiba falar. E é por isso que mesmo assim, a gente oferta a nossa oração débil, a gente oferta a nossa oração debilitada, limitada, a nossa oração aleijada, a nossa oração fraca, na confiança de que o nosso Deus, Ele é todo poderoso para atender a mais fraquinha das orações. E aqui eu retorno. Qual oferta você tem para apresentar para o Senhor? Você, por conta das suas tristezas e chateações, o que você tem ofertado é apenas rancor, discórdia, é apenas birra, meninice, é apenas isso. São apenas críticas destrutivas. O que você tem a ofertar é apenas desgosto, ingratidão, baseado nas suas razões pessoais. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, então por isso eu não faço. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Quando eu estou falando de oferta, amados, eu não estou falando de depositar dinheiro aqui na igreja. Entenda isso. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando da sua entrega, do que você tem para entregar ao Senhor. O que você tem a ofertar são apenas desculpas. Desculpas baseadas na sua autocontemplação e na sua autoestima baixa, num sentimento de inferioridade que talvez inundou o teu coração. Que às vezes você se acha tão pequeno, tão inferior, você se acha tão mirrado, você se acha tão miúdo, que você não tem nada para oferecer para o Senhor, e você acha que vai ser uma vergonha apresentar algo diante do Senhor. Mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo outro. O que você tem a ofertar para o Senhor? A oferta de Abel, como eu falei para vocês, é a simples oferta, é a simples devolução daquilo que o Senhor entregou para ele. Quem tem saúde aqui? Quem tem saúde, levanta bem as suas mãos. Quem tem força para acordar todos os dias aqui?
Quem ainda tem vigor e força para fazer uma coisa, ainda que um esforço, ainda que seja pequeno aqui? Levante a sua mão. Devolva isso para o Senhor. Devolva isso para o Senhor. Sem mais desculpas. Não olhe para a oferta que é cheia de técnica, que é cheia de ciência, de conhecimento. Eu me recordo que algumas vezes, em algumas reuniões que nós tivemos aqui na congregação, algumas pessoas sempre falam: eu não gosto de fazer lá na ICAD, porque o Jadson, o Jordani, eles falam bem, e aí a gente fica com vergonha de falar besteira perto deles. Vocês já devem ter ouvido isso. É ou não é? Isso daqui tudo, estou falando para vocês, isso daqui tudo não passa de técnica. E todos os dias eu tenho que me prostrar diante do Senhor na minha consciência. A minha consciência tem que se prostrar diante do Senhor, para que o meu coração não se encha de arrogância. Uma vez que quando eu olho para dentro de mim, eu posso garantir para vocês que eu me vejo o homem mais falho, o homem mais podre, o pior dos piores para estar aqui. E quantas das vezes eu chorei, tentando fugir de estar aqui, falando para vocês. Simplesmente porque eu me acho mais indigno dos indignos de estar aqui. Esse sentimento povoa o meu coração todos os dias, mas ao mesmo tempo tem um pulsar dentro de mim, um chamado que me compele, uma vontade que me faz levantar e que me faz vir aqui, tantas vezes contra a minha vontade, mas sabendo que é o Senhor que nos sustenta. Eu estou dizendo isso para você, porque se você já foi visitado por esse tipo de sentimento, deixe esse sentimento de lado e deixe que o propósito absoluto daquele que te criou se manifeste na tua vida. E que a graça e a verdade resplandeça através de você. E que a graça do Senhor resplandeça através da sua vida. Que oferta eu tenho para apresentar ao Senhor? A minha oferta começa no âmbito mais simples possível. Primeiro, no meu âmbito familiar. Porque a minha oferta, e a oferta, ela sempre vai ter um significado. E o significado da oferta é o restabelecimento da comunicação. Lembre-se disso. O significado da oferta é o restabelecimento da comunicação. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, o que ele estava fazendo é restabelecendo essa comunicação entre nós e Deus de modo absoluto. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito, mas ele não é só o Cordeiro perfeito, ele é também o sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus, ele é o sumo sacerdote anterior à própria lei, anterior à própria escritura. E quando eu te digo isso e você não se escandalize, eu não estou dizendo uma heresia, eu estou te dizendo que Jesus Cristo, ele é superior à própria escritura, porque ele é antes dela. A escritura existe,
há mais ou menos 3.500 anos, ela começou a ser escrita, ela começou a ser feita, ela começou a ser entregue a gente, e há pouco menos de 2.000 anos, ela terminou de ser entregue a nós, conforme o Velho Testamento com seus 39 livros, e o Novo Testamento com seus mais 27 livros, nós sabemos disso. Agora o que eu quero te dizer, é que Cristo, Ele é antes disso, é sumo sacerdote, Ele é também o Cordeiro, e Ele é o único, que Ele pôde adentrar, não no Santo dos Santos, aquele lugar feito por mãos, onde estava a Arca da Aliança, mas Ele rompeu os próprios céus, Ele ficou face a face com o próprio Deus, e lá Ele se tornou o nosso mediador, restabelecendo essa comunhão de novo conosco. Jesus sendo a oferta verdadeira, sendo a oferta absoluta, Ele restabelece essa comunhão, Ele restabelece essa comunicação com Deus. Jesus, muito distante do Papa, que é chamado de o sumo pontífice, porque pontífice significa a ponte, e sumo pontífice significa a ponte soberana, a ponte principal. O Papa nunca foi isso, mas Cristo é o sumo pontífice, Cristo é a ponte que nos religa, Cristo é a possibilidade de nós nos reconectarmos, de nós novamente podermos falar, e nós sermos entendidos por Deus. E eu volto aqui, quando eu andava com a Rebeca, e alguém perguntava alguma coisa para ela, até hoje isso acontece, ela responde, muitas pessoas não entendem, aí eu viro e falo, ela está dizendo isso. Meu amor aqui sabe, né amor? Ela está dizendo isso, e eu sou um tradutor muitas das vezes dela. Jesus se torna este tradutor. Jesus se torna este que traduz para Deus aquilo que nós estamos dizendo. É impressionante nessa área de comunicação, como que uma coisa pequena, uma coisa miúda, às vezes gera um problemão. Eu trabalhei muito tempo como mediador. O curso de mediação é um curso muito interessante, mediação de conflitos. O curso de mediação de conflitos, não sei se vocês sabem como que ele funciona. Alguém que sabe como funciona? Uma mediação de conflitos. A gente tem uma sala que é separada, onde fica ali o mediador, né? Aí o mediador primeiro ouve uma das partes. Aí essa pessoa vai lá e conta a versão dela, como que ela conseguiu ter a percepção daquilo que estava acontecendo. Aí ela fala. O mediador encerra com aquela pessoa, vem a outra pessoa, e aí a pessoa fala. Às vezes os sentimentos, eles são tão dissonantes, porque a interpretação da realidade é algo muito impressionante. E a gente vê isso nas próprias aparentes contradições que existem no Novo Testamento. Quando a gente vê na ressurreição de Jesus, em Mateus, a Escritura diz que elas chegaram até o sepulcro e tinha lá um anjo. Quando vai para Marcos, tinha um jovem, que alguns dizem ser João Marcos, que ele chegou mais cedo do que todo mundo, e aí ele chega e conta o que aconteceu. Quando vai para Lucas, já são 2 anjos. Quando vai para João, já são 2 anjos. Olha, quem está falando a verdade nesse negócio aqui? É porque é assim, gente. A gente é confuso. Uma coisa aconteceu aqui, eu vi daqui. Agora o Rafael viu lá de trás. Então o Rafael que viu lá de trás vai contar a versão dele. E às vezes da posição que ele está vendo 2 pessoas. Da posição que eu estou vendo uma. Da mesma forma acontece ali com os gadarenos. Tem umas versões, né? Em Mateus 8, diz que são 2 gadarenos. Quando vai para Marcos 5... já está falando de um gadareno apenas, aí você fala, que loucura é essa? Os caras têm alguma mentira nos evangelhos
E é por isso que o Evangelho é verdadeiro. Porque ele, até mesmo o erro de percepção da realidade, ele é traduzido para nós. Mas o que eu quero te dizer é que com todo o erro de percepção da realidade, o Espírito do Evangelho, ele foi traduzido para nós de modo absoluto. E qualquer um que lê essa Escritura, entende que Jesus, ele tem poder para perdoar pecados, para expulsar demônios, para curar enfermos. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Isso é que fica nas nossas mentes, porque o Espírito é da verdade, ainda que a realidade nem sempre ela comunique a verdade de modo absoluto, e a realidade normalmente não vai comunicar de modo absoluto, porque nem tudo que é realidade é verdade. Entretanto, no restabelecimento dessa comunicação que Cristo faz, Cristo ele pega a nossa visão turva, a nossa visão nebulosa da realidade. Paulo ele diz até que nós vemos de modo nebuloso, como que por um espelho. Ele pega essa nossa percepção fraca, essa nossa percepção falha. E quando nós temos humildade suficiente para saber, e nós saímos da nossa posição de arrogância, onde a gente entende que nós não somos os detentores da verdade absoluta, e que a verdade, ela vem até nós de modo fragmentado, ela vem até nós como no nevoeiro. O que a gente consegue ver da verdade são tão somente silhuetas, e quando a gente tem essa humildade, o impressionante é que o Espírito Santo, ele adentra nisso. E aí ele vai gerando pacificação. Note que quando Caim, ele apresenta a sua oferta, baseado no seu tecnicismo, nas suas razões, baseado na sua melhor técnica, e aí ele vê que a oferta simples de Abel foi aceita e a dele não, e quebra o laço de comunicação. E Caim, ele se enche de razão para inclusive justificar o assassinato contra o seu irmão. E ele quebra por completo aquele vínculo de comunhão, aquele vínculo sanguíneo, é arrancado, é esquecido, é deixado de lado. E aí ele entra em confronto com seu irmão, se levanta contra ele e o mata, depois de o convidar para o campo. E nós vemos que nessa quebra de comunicação, quando essa quebra de comunicação ela acontece com Deus, em virtude da nossa oferta ruim, nós começamos a quebrar o nosso nível de comunicação e de comunhão com os nossos irmãos. Por isso, a nossa oferta, o que nós vamos ofertar é de suma importância diante de Deus. Porque o que você oferta determina se você de fato tem comunhão com Deus e se você de fato tem comunhão com teu irmão. Por que há tantas dissoluções? Por que há falta tanta comunhão no nosso meio? O que nós precisamos comunicar nisso daqui? Eu vou dar umas sugestões práticas para você. Primeira sugestão: oferte a sua humildade, a sua capacidade de entender que muitas das vezes você falhou. Ainda que você demore um pouquinho, mas deixa de ser bobo e oferte a sua humildade. Você que é mais forte, oferte o suportar o mais fraco. Porque não adianta eu chegar ali para a Ana Alice, que é desse tamanhozinho, eu chegar ali para o Isaac,
Eu chegar para o Pedro Henrique, cadê o Pedro Henrique? Está lá na salinha também, né? Está aqui, olha lá. E eu exigir do Pedro Henrique o que o Léo consegue fazer. O Pedro Henrique tem que ser muito mais suportado por nós do que o Léo. Mas ao mesmo tempo, nas fraquezas do Léo eu tenho que suportá-lo. E o Léo tem que me suportar nas minhas fraquezas. Vós fortes, suportai os mais fracos. E o detalhe dessa vida é que os que se acham fortes não são fortes em tudo. Eu digo isso porque eu enxergo as minhas limitações em um monte de coisas. Chegou um rapaz lá em casa, né? A gente está naquela bagunça de mudança. E chegou um rapaz lá em casa para montar um armário. Uma vez que eu mudei da casa de trás para outra casa aqui, eu fui montar esse armário, mais um colega meu. Eu não estou mentindo para você, a gente levou mais ou menos umas 3 horas para montar esse armário. Eu segurando o armário na cabeça, e já sem força, e desequilibrando. Ele, não, está torto, vai para lá, vai para cá. E a gente naquele negócio todo, eu não dava conta de montar um armário. Eu sou fraco para montar um armário. Sou fraco em conhecimento, sou fraco em técnica, sou fraco em tudo. Aí chega o rapaz lá em casa. Se ele levou uns 50 minutos, foi muito, não foi, amor? E olha a gente ainda dando opinião, falando, não, faz desse jeito, muda aqui, muda aquilo outro. A gente não é pedindo para mudar, porque se deixasse por conta dele, eu creio que em 30 minutos estava pronto. O que eu demoro 3 horas. Ele já vai encaixando uma coisa em cima da outra, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo outro. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tive essa ideia de fazer esse negócio. Então, muitas das vezes naquilo que você é forte, eu sou fraco. E naquilo que eu sou forte, você pode ser fraco. Se você é uma pessoa extremamente paciente, você, mulher, é uma mulher extremamente paciente. E o seu marido, às vezes, é muito impaciente. A sua força é a sua paciência. E você suporta o seu marido na impaciência dele. Que não seja uma impaciência dessas, abusadora. Estou falando de impaciência normal, tá, gente? Porque o cara, quando ele é impaciente, ignorante, quer bater, quer humilhar, quer fazer mal, aí não dá, né, gente? Aí eu digo para você, ó, vaza. Fica num negócio desse não, meu filho. Minha filha, você não tem obrigação de ficar num negócio desse. Entendeu? Foi para a liberdade que Cristo te libertou, tá bom? Em nome de Jesus. Mas, em muitas coisas, nós vamos entendendo isso. Se você perdoa com facilidade, exerça isso. Nota que o perdão, ele é um atributo divino, é uma característica que existe no próprio Deus. Não é uma característica que existe no humano por ele mesmo. Que o humano, ele nasce com isso, ele nasce inato por perdão. O perdão, ele sempre vai contrariar as nossas razões. Porque a gente tem toda a razão de ficar chateado, de ficar emburrecido. A gente tem toda a razão de não gostar daquela injustiça que foi cometida contra nós. Mas quando a gente lembra que o perdão é um atributo de Deus, que novamente se comunicou com a gente através de Jesus, e a gente pode ofertar isso, oferte perdão. Oferte perdão. Oferte ombro amigo. Oferte hospitalidade na sua casa. Oferte sorriso e alegria. Oferte paz. Oferte domínio próprio. Ah, mas eu sou assim. Não, a gente pode ser diferente. Todas as vezes que vem em meu coração aquele, mas eu sou assim mesmo. Fala assim, não, mas se você pode mudar, muda. Vai se transformando aos pouquinhos. Vai transformando o seu entendimento pela renovação da sua mente. Isso é metanoia. Você deixa de ser lagarta e vira uma borboleta, não no sentido aí de hoje, mas metanoia é essa transformação, essa conversão, é o aperfeiçoamento do ser. Transforme-se dia após dia, oferte
a sua vontade de melhorar e o seu empenho e disciplina em melhorar-se. Eu estou trazendo aqui de modo prático para você. Oferte contato físico com os teus filhos. Oferte aquele abraço caloroso. Oferte aquele abraço caloroso na tua esposa. Oferte aquele abraço caloroso nos teus amigos. Oferte tudo isso. E o mais importante, eu queria que você ficasse de pé. O mais importante de tudo, oferte o evangelho que está dentro de você. Oferte as boas novas da salvação que estão dentro de você. Eu cheguei aqui hoje, não estou falando isso para exaltação de ninguém, mas estava ali o Rafael com alguns panfletinhos ali na porta, para entregar para as pessoas que iam passando ali. Panfletinhos que ele fez por conta dele, sendo novo convertido. Durante esse ano, quantos panfletos você entregou para alguém? Pelo menos assim, de entregar na mão de uma pessoa e falar, olha, leia isso daqui. E se você precisar de uma oração, fale comigo. Às vezes é tudo que a gente precisa fazer. Às vezes é tudo que a gente precisa fazer. Oferte ousadia diante do Senhor para levar esse evangelho. Não deixe que a timidez, que as ocupações, que nada disso impeça de que você faça isso. Senhor Jesus, o que nós temos para ofertar não é nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor nos deu. Então, na verdade, quando eu oferto, eu estou pegando o cartão do meu Pai lá do céu e estou passando e pagando e exercendo na vida de outra pessoa. Senhor Jesus, que o Senhor faça com que o nosso coração pulse na entrega para o nosso propósito diante de Ti. Porque fora do nosso propósito, Deus, nós estamos totalmente perdidos. Nós somos barcos à deriva, neste mar, neste mundo que parece um mar bravio, tempestuoso, com poucas calmarias durante essa navegação. Mas quando nós entendemos que o Senhor está no nosso barco, e nós começamos a entender o nosso propósito, nós conseguimos entender para onde a proa deste barco tem que ser virada. Para onde a proa desse barco tem que seguir. Se para o norte, se para o sul, se para o leste, se para o oeste. E mais do que isso, nós entregamos o leme desse barco nas Tuas mãos, porque melhor é o Senhor nos guiar. Guia-nos sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que a nossa oferta não seja só o nosso melhor, mas que nós venhamos a ofertar o que há de mais podre em nós, crendo que o Senhor tem poder para nos transformar, para converter a nossa mente, para converter a nossa natureza. Porque o Senhor veio com o ministério da conciliação. E o Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para mediar esse conflito, onde para nós já estava completamente perdido, mas Ele nos deu a vitória.
Senhor Jesus, traga conciliação aqui para os lares. Traga amor, comunhão para dentro dos lares, em nome de Jesus. Que o coração dos pais se converta aos corações dos filhos e os dos filhos aos pais. Que o coração dos maridos se convertam ao coração das esposas e das esposas aos seus maridos também, Senhor. Senhor Jesus, gera comunhão no nosso mundo.